Então partiu votação cara a cara, lembrando que a baia não pode ser votada. Juninho, boa noite. Boa noite Galisteu, boa noite Brasil, boa noite todo mundo aí que tá assistindo a gente. Era isso? Nem baia, nem Nessa. Tá. Meu voto vai no Yuri, ele que é uma opção, a única opção que a gente tem aqui, já que os meus adversários estão na baia, na roça. É a única opção que sobrou dos meus adversários aqui da casa. O Yuri é um cara legal, ele fala muito que ele é verdadeiro, que ele é forte aqui dentro, que ele é verdadeiro. Até uma vez mas teve uma vez que eu fui conversar com ele, que a gente conversou sobre essas coisas, por que ele é tão agressivo, por que ele, quando tem discussão, por que ele peita as pessoas. E eu perguntei, mas você é assim na sua casa, lá fora? E ele disse, não, eu não sou assim lá fora. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, pô, eu não sei o que está acontecendo. Então, e às vezes eu fico pensando se ele é realmente verdadeiro. Ele fica distorcendo alguns assuntos que a gente tem aqui, como alguns embates que eu tenho. E é por isso que é meu voto nele, além de ser a única opção que eu tenho aqui. Ok, obrigada, Juninho. Vamos lá, Yuri, quero te ouvir. Bom, Dri, fala Brasil, boa noite, Dri. Bom, Dri, esse discurso deles de agressivo, eu acho que tá uma palhaçada aí, porque eu não fui nem um pouco agressivo nesse programa, né? Foram muito agressivos comigo aqui dentro, né? E em alguns momentos eu fui reativo, sim, mas aqui é uma explosão de sentimentos, né? E às vezes a gente é tão xingado aqui, tão humilhado, a gente vê tanta injustiça aqui dentro, que a gente às vezes sai de si. E todas as pessoas que eu saí de mim aqui, graças a Deus eu tive a humildade de chegar nas pessoas, pedir desculpa com o coração aberto e nunca mais repetir, né, o que eu fiz. Até fui agressivo uma vez com o Juninho, né, porque ele foi totalmente injusto com o Gui aqui dentro da casa, ele sabe disso. E ele falou pro Gui que era uma verdade, depois falou pra mim que era uma mentira, uma brincadeira que ele estava falando. Ele falou pro Gui que era uma brincadeira, depois pra mim ele falou que era verdade. Então ele já mentiu nesse ponto, né? O Juninho é um cara legal, eu nunca tive nenhuma discussão assim com ele direta na casa, a gente só teve esse embate aí porque ele foi super injusto com o Gui. E é isso, Dri, agora o discurso deles é só esse, que eu sou agressivo, daqui a pouco vai vir que eu bati a porta, que eu bati a garrafa no chão, okay. E hoje eu vou ser o bombardeado do dia. Ok, então de um cara legal para um cara legal, foi assim o voto de vocês. É isso, o Juninho é legal. Gui, muito boa noite. Tudo bem, Dri? Boa noite Brasil. Bom, acho que hoje tá bem, as coisas estão bem acirradas, né? Hoje meu voto é um voto estratégico, mas também é um voto pessoal. Hoje meu voto vai no Albert. Eu tenho visto que o Albert ultimamente ele tem ido por um caminho aqui no jogo que eu tenho percebido que é estratégico dele, né? Eu vi que ele começou a querer vir arrumar briga com o meu grupo. Né, ele arrumou briga primeiro com o Sacha, depois com o Yuri, já tinha arrumado uma briga com a Luana e agora ele veio tentar arrumar uma briga comigo, né, no momento que estava eu e o Jussão discutindo, ele comprou a briga do Jussão, né, comprou a briga no apontamento do Faro e comprou no último apontamento, então por isso meu voto hoje é no Albert e é estratégico também. Ok, muito obrigada, Gui. Eu que agradeço, Dri. Vamos lá, Albert, boa noite, como é que você recebe esse voto? Boa noite, Dri, boa noite, Brasil. É natural, Dri, nós estamos aí há uma semana, temos mais a que se posicionar, né? O meu posicionamento ultimamente vem em função do como eles me tratam também. Eu tenho que aqui desmascarar um por um. O Gui em específico, eu vou falar um por um, ele mentiu, né? Porque havia um episódio lá no ZAC que eu vi ele xingando, não sabia a pauta qual que era, não sabia quem tinha razão, quem não tinha, mas ele disse que não xingou e ele xingou por 3 vezes, entrando na dispensa. Foi o que deu o estopim lá que o ZAC quebrou a mesa e deu todo aquele bafafá. E ele não assumiu perante uma dinâmica com o Gilson, e cada um aqui que defende o seu, mas eu não ia deixar de falar uma verdade aqui dentro, que o meu compromisso é falar a verdade. E ele mentiu, e eu confirmei, falei, foi verdade, o Gilson levantou essa pauta, e eu falei, é verdade, ele mentiu mesmo. Então é isso, vamos seguindo aqui, cada um agora está no seu desespero e vai... A defesa deles é muito rasa, Dri, infelizmente, e eu trato as pessoas como elas me tratam. Muito obrigada. Vamos lá, Sidney. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Bom, meu voto hoje vai no Yuri. Primeiro para devolver o voto dele como fazendeiro, né? O Yuri, no discurso dele, para me botar na roça, falou muito sobre apontamento e posicionamento em relação a mim. Ele falou que eu não me posicionava aqui dentro da casa. Eu disse para ele calmamente que eu me posiciono sim. Tá aí quem está acompanhando o programa há quase 3 meses sabe muito bem do meu posicionamento aqui dentro. E sobre apontamento, aí aconteceu um episódio muito curioso. Então, por si só, o chumbo trocado já acho que seria motivo para eu votar nele hoje. Mas eu fui perguntar sobre o Yuri, né? Porque ele não tinha apontado o Sacha, se ele tinha falado alguma coisa sobre um comportamento do Sacha aqui no jogo. Que foi, na mão grande, tentar levar o meu prêmio, e o prêmio da Nessa, e o prêmio do aliado dele, do Gui,
no jogo, numa dinâmica aqui. Teve nada disso, teve um sinalzinho, Aí eu botei mais peça pelo sinal, deixa eu falar, eu avisei pro Ninja, avisei pro Ninja. Você pode respeitar, porque você tá fala assim, mentindo eu tô mentindo, gente, então eu tô mentindo. Eu tô mentindo, peraí, Soberano, deixa eu falar, Soberano, fica calmo, olha só. O Sacha tá falando aqui então que se é um lanche, se é um suco, se é alguma coisa que ele considerar. Deixa eu falar, cara. Eu avisei pro Ninja, eu botei depois, tem que ver quantos foram. Vamos ficar falando em cima do outro, eu vou falar, você fez. Então foi o seguinte, você avisou na hora, calma aí que você avisou na hora, vamos ver se você avisou na hora. Pode ver, pô. Aí o Sacha trapaceou na mão grande, ó, tentando levar o meu prêmio, o da Nessa e o do Guilherme, porque a regra do jogo era após o sinal não colhe mais nenhum imã, difícil de compreender, né, Brasil? Muito difícil de compreender. Ele colou 4 ou 5, não sei, porque, né, ele não tinha entendido. Aí colou quantos que fosse um. Ele trapaceou, tentou levar o meu prêmio, não falou nada, ficou quietinho, ó. Eu falei, pô. Ficou quietinho. Juninho, você não viu falando na hora? Ficou quietinho. Obrigado, Juninho. Obrigado, Mas você sabia quantos tinham colocado. Foi lá em cima, eu não falei o Ninja, os Ninja vão ver quantos foram. Mas eu não sei quantos tinham colocado. Não sei quantos os Ninja vão ver. Obrigado, Juninho. Não sei quantos que você colocou, mas eu falei na hora. Eu não fiquei caladinho, não. Eu avisei. Não pode colocar. Ou seja, né, a auditoria viu lá, rolou o programa muito honesto, viu que ele tinha, né, trapaceado, beleza, até então aí é uma atitude que eu já espero do Sacha. Tava bom pouco mortadela que você comeu, o seu prêmio? Bom, o prêmio é meu, se é uma paçoquinha, se é um suco é meu, não te dá direito de me roubar. Se você acha que você não, você não tentou não, avisei na hora, você não tentou, eu sou advogado. Se você acha que você, Sacha, além de ter trapaceado, tentado roubar o meu prêmio, acha que é o soberano de coisa nenhuma e pode julgar, Sacha, o que pode ou não tomar do outro. O que pode ou não tomar do outro. Olha só um pouquinho pra gente poder entender, senão a gente não consegue entender vocês. Alô? O cara só fala do Sacha, o Sacha é o rei dele, brother. É isso que me deixa indignado, cara. Olha aí, ó. Vai fazer esse papelão aí, ó. É isso aí, ó. Terminaram? Quem mais? Alguém mais vai? Sidney, só pra gente entender, porque ficou super confuso. Sidney, seu voto é pra quem? Eles não param de falar. Bom, aí o Yuri, eu tenho que explicar, eles não deixam eu explicar, gente. Eles fazem isso, é uma técnica deles pra vocês não conseguirem entender o que a pessoa tá falando. Deixa a gente ouvir aqui, meu voto é no Yuri, porque é o seguinte, porque quando eu perguntei pra ele sobre isso, ele falou assim, não tem problema. Não tem problema. Então, cara, o seu julgamento é hipócrita e o seu apontamento é seletivo. Meu voto é em você. Apontamento seletivo é o teu com o Zé Love, que xingava a gente e não falava nada. Vamos lá, Adri. O Cid é um cara cansativo, dá pra ver aqui. Ele é apaixonado pelo Sacha, eu acho. É o Sacha. Eu acho que ele queria ser amigo do Sacha e não conseguiu aqui dentro, né? Esse assunto não era nem pra ser comentado, tava lá no nosso telão, né? O Sacha colocou, ele não sabia quando ele tinha colocado e deu o sinal. Aí o programa depois... O Sacha ainda falou, olha, eu coloquei, aí o programa fez a revisão e falou, tá tudo ok, Sacha, só tira um. O Sacha tirou um e subiu. Aí depois que o programa fez uma revisão melhor e falou que o Sacha tinha colocado a mais, mas não foi culpa do Sacha. O programa revisou antes e eles estão sempre querendo distorcer alguma história, Odri. E aí ele falou que o voto é em mim, mas ele não falou nada que eu fiz contra ele, né? E é isso aí, vamos seguindo. Eu votei na roça por causa desse teu cansativo, tu não tem posicionamento. E quando o Zé Love ficava lá xingando a gente, tu ficava rindo da cara. Tu passava pano pro Zé Love, meu filho. Você tava lá pra saber? Tava. Só que eu te perguntei e você passou pano. Então eu vi, você passou pano. Aí quando eu te perguntava, sabe o que tu falava do Zé Love? Ei, gente, vamos lá. O jogo é meu, o jogo é meu, não é dele. Deixa eu só colocar isso que vocês estão falando pro pessoal que tá em casa. Isso tudo que eles estão falando aí foi uma ação de merchandising. E houve um erro mesmo, mas foi corrigido a tempo e deu tudo certo no final. Certo? É sobre isso. Yuri, é sua vez de votar, inclusive. Oi, Brasil. Oi, Dri. Bom, Dri, hoje meu voto é no Albert, né? É um cara que eu tenho nojo de olhar na cara dele. É um cara trapaceiro, ele que é um trapaceiro aqui dentro. É um cara mal intencionado, um cara do mal mesmo, né? Um cara que distorce tudo. Um cara que eu não tive nada contra ele, nunca xinguei esse cara. Ele veio pra mim diversas vezes em apontamentos falando que eu sou agressivo e sempre com uma história de uma porta que eu abri forte quando eu estava voltando do fazendeiro, que eu estava muito feliz, que eu já expliquei isso diversas vezes. Aí ele fala da garrafa que eu toquei no chão, tá? É um discurso assim, ó, nada a ver, né? Um discurso que ele criou da cabeça dele pra me tornar uma pessoa agressiva, mas graças a Deus tem o público aí olhando tudo, né? O papelão que ele tá fazendo. E no último apontamento, muito escroto da parte dele, ele veio falar da minha família, né? Uma pessoa vem falar da minha família, já vai distorcer que ele não falou. Ele olhou no meu olho e falou assim, ó, olha, eu tenho vergonha de quem precisa de ti
para ser sustentado lá fora, uma coisa assim, né? Eu tenho pena da tua família, que é a minha família, que eu ajudo lá fora, né? E ele falou com essas palavras, ou com outras palavras, não sei como é que ele falou, mas foi nesse contexto, né? Ele deve falar aí para vocês. E eu nunca falei da família dele, né? É um cara que já me xingou de diversas formas, de tudo quanto é nome. Agora, na última vez, eu só perguntei para ele, porque ele tá proibindo agora a gente comer também a comida que ele faz, por causa de uma rixa que ele teve com o Sacha, então ele proibiu alguns dias a gente comer a comida dele, a gente teve que fazer a nossa comida, não tem problema nenhum, eu sempre cozinhei aqui na casa também, não tem problema nenhum, cozinho, adoro cozinhar, né? Só que eu fui perguntar pra ele, Albert, essa carne que tu descongelou, a gente pode comer também a outra parte ou não? Ele, se vocês não forem mau caráteres e não sei o que, eu falei, mau caráter e maldoso é tu, cara. Aí ele já veio pra cima de mim, eu tava tomando banho, veio me xingar no banho, falar um monte de coisa. Então assim, um cara nojento, um cara que ele quer discutir, ele fala um monte de palavrão, fala pra pegar nas partes íntimas dele, a gente até falou, a tua mulher tá vendo esse programa, cara, ela aceita isso, ela já sabe o jeito que eu sou. Então é um cara nojento, um cara que tá mostrando o jeito que ele é aqui dentro, é um cara hipócrita, um cara, nossa, da pior espécie. Então hoje, meu voto vai nesse senhor aqui do meu lado. Ok, obrigada, Yuri. Albert, você tem 1 minuto para comentar o voto do Yuri, por favor. Vamos lá, Adri. Na dinâmica eu falei pra ele que se ele repetisse, se ele for essa pessoa que ele é aqui dentro, lá fora, eu lamento muito pelas pessoas que possam depender dele. Porque ele é agressivo, sim, é unânime, ele é covarde, tudo ele transforma a mentira do jeito que ele quer, o que ele vê e o que ele ouve, ele sai pulverizando na maldade, ele ofende produção, ele xinga a produção, tenho gravado, ele é um rapaz que não é o fato da porta ou da garrafa, é esse jeito dele agressivo e expansivo, excitado, que ele fica provocando as pessoas. E eu, Dri, eu sou um cara respeitoso, faço comida pra todos. Quando desrespeitam a minha comida, eu só pedi licença se eu fosse cozinhar para que respeitasse a cozinha e quando eu estivesse cozinhando. Não é o jogador, é a pessoa. Até hoje eu tento dividir, eles não aceitam. Eles não entendem como o negócio é. E o Yuri, ele converte tudo da forma negativa. Ele é um cara muito... Ele só defende o Sacha. Seu tempo se esgotou, Ok, Albert. vamos respeitar. E, aliás, é você que vota agora, então pode seguindo. Quem será, né, o Dri? É no Yuri mesmo. Então, ele, continuando, ele só defende o grupo dele, porque na dinâmica, até falei, até parece que desse jeito vocês vão dividir o prêmio. Ele falou, e se a gente dividir? Então, isso pra mim até especula, porque é proibido isso, né? Ele é um cara que, ele solta mesmo, às vezes, as coisas do nada. Então, ele é um cara sem noção. Ele é um cara que usa maldade, sim, usa maldade, ele trata a gente aqui de forma agressiva. O olhar dele, o jeito dele andar, e todos os quatro, Dri, eles se revezam para se defender e tirar as pessoas da casinha. Me tiraram da casinha, sim, eu fui ridículo em alguns momentos, eu fui mal educado em outros, xinguei. Fiz gestos porque eu sou humano, eu tô aqui julgando, eu tô aqui jogando e eu não tenho sangue de barata para aturar o desaforo desses caras aqui. Por isso que eu volto a falar, se eles tratam as pessoas lá fora da forma que eles são aqui dentro, me desculpa, mas eu tô desacreditando a humanidade. E não sou só eu não tô louco sozinho. Nós temos aqui uma sequência de pessoas que eles fazem chantagem na hora do voto. Estão fazendo chantagem um por um aqui, dependendo da estratégia deles. Eles queriam até me salvar no Resta 1 hoje. Propuseram isso. Então olha o caráter deles. Eles votam em mim, mas eles estavam chantageando outra pessoa para me salvar no Resta 1 hoje. É negociata. Então, ô trapaceiro, só um minuto. Então é isso, Dri, meu compromisso é com a verdade, nada mais. Eu tô na final, eu tô jogando sim, sempre joguei. O que eu não joguei verbalizando, eu verbalizei pro público, pras câmeras, que eu não sou maluco. E infelizmente a culinária pra mim é um ato de amor, é um ato de divisão. Albert, eu não consigo dividir com quem não valoriza nem a comida, não valoriza o programa e não valoriza quem está fazendo. Eles estão fazendo da minha vida um inferno faz 2 dias. Você é amoroso que nem o E Fernando. eu parei. Dá comida e depois xinga. Eu parei, vou xingar quanto for necessário, porque você é moleque. 2 moleques. E é o seguinte, Dri, eu vou tratar eles na mesma dosagem que eu receber. Não. Me tirou da casinha, vai ter que me mandar de novo pra casinha, só que eu demoro pra voltar nela. Já te acordei? É a mesma dosagem, não é não? Não é a mesma dosagem, não. Você, trapaceiro, não é você, é ele agora que fala, eu sou advogado. Beleza, Yuri, com este voto do Albert é o 3º voto e você, o Albert tem 2 votos, você tem 3 votos. A gente quer ouvir agora como é que você recebe este voto. Dri, como diz a música, olha o andar do elemento, né? O meu andar, ele mostra muito medo. O meu olhar, então, e o meu andar demonstra muito medo. Eu sou um cara que eu demonstro uma agressividade
tão grande que, nossa, Adri, eu acho que não é bom nem eu estar nesse programa, né? Em questão do dinheiro que eu ia rachar com o Sasha, vocês podem puxar todas as gravações, eu nunca tive essa conversa com o Sasha, até porque eu fui irônico na hora que ele falou isso, até porque ele já vem falando há muito tempo que eu e o Sasha fomos rachar o prêmio, só porque no momento mais crítico que o Sasha estava sendo injustiçado, eu fui o único que dei a mão pra ele e falei, a gente está jogando junto. E a questão da gente tentar manipular, a gente foi falar com a Flor, que a Flor ela sempre falou pra gente que que ela nunca ia votar na gente, que quando precisasse de uma aliança ela tá com a gente propôs sim uma aliança com ela, propôs uma aliança com ela, e a gente não teve sucesso, né, já porque ela é uma pessoa que depois eu vou falar, uma pessoa super falsa aqui dentro e traíra, que nem foi com a gente aqui dentro, né? Então é isso, Dri, tá tudo gravado, eu não vou ficar, sabe, respondendo o Albert, que ele é cansativo, ele é chato. Nossa, ele é isso aqui, chato pra caramba. Tempo esgotado. Vou seguir então. Luana, muito boa noite. Oi, Dri, boa noite, Brasil, tudo bem? Em quem você vota e por quê? Bom, Dri, eu vou votar hoje em Albert. Eu tinha até separado alguns argumentos, mas eu vou usar algumas falas que ele teve aqui. Ele acabou de falar que às vezes que ele foi ridículo é porque tiraram ele da casinha, né? Porque ele se estressou e infelizmente ele passou um pouco do ponto. Mas eu acho que ele esquece que às vezes que eu fui agressiva, que Yuri talvez tenha passado do ponto, ou que Sasha, ou que Gui, ou que Nessa, ou que Sidney, é porque todos nós somos seres humanos, todos nós, uma hora ou outra, temos, né, que passar do ponto aqui na casa, porque a gente se estressa, a gente tá sob pressão, não é apenas ele. Então ele tem essa pose, né, de educado, de bom moço, de falar baixo, mas ele desce muito no nível que eu nunca desci. Eu confesso que às vezes eu acabo sim sendo reativa, né, mas todas as vezes eu procuro rever as minhas atitudes, mas ele não. Ele já enfiou cueca dentro do orifício, me imitando, o meu fio dental. Aí disse pra meu amigo pegar na jeba dele. Disse que o orifício do meu amigo era rosa. Enfim, ele aponta muito, porém ele não se vê no espelho, ele não enxerga que ele também é assim. E se ele passou do ponto e tá tudo certo, nós também temos a liberdade de passar do ponto, porque, como eu já falei, somos seres humanos, né? Outra coisa que ele falou é que ele é muito respeitoso e que ele só trata o próximo da maneira que ele é tratado. 2 dias eu tava passando na cozinha, o primeiro ele começou a gritar que tinha que comer a picanha, porque senão iam reclamar com ele, foi uma indireta pra mim. Depois eu passei de galocha, porque a gente ia ser confinado fora da sede, e como eu fiquei toda melada, né, dos porquinhos, eu entrei rapidinho só pra pegar uma roupa pra não ficar enrolada na toalha. E ele veio reclamar comigo, eu não falei em momento nenhum com ele. Então ele fala muito do outro, sendo que ele faz a mesma coisa. Ele também me provoca, ele também me dá indiretas. Juninho foi tirar o lixo, ele começou a falar alto, tem muito lixo pra ser removido nessa casa. Se isso não é uma indireta, então o que é que isso é? Porque eu realmente não entendo qual é a forma respeitosa que ele trata as pessoas. Inclusive, eu acho que ele estereotipa muito a mim e a Yuri, porque talvez a gente tenha um timbre de voz mais alto, porque talvez a gente tenha tatuagem, talvez a gente não se sente ou não se porte da mesma forma que ele. Tanto é que a pessoa que ele mais admira no nosso grupo é Gui, porque Gui fala baixo, Gui tem um jeito, sabe, mais elegante. Só que isso não diminui ninguém. Isso não fala se ninguém é mais ou menos agressivo, se ninguém é mais ou menos mau caráter, sabe? Ele acha que ele pode falar mal de todo mundo aqui, que todo mundo é maldoso, ninguém presta, as pessoas são mau caráter, mas quando a gente fala isso dele, quando a gente fala verdades pra ele, que ele sim xingou o bezerro, independente do bezerro ter atacado ele, tudo bem, não foi a intenção dele maltratar o animal, mas ele xingou sim, ele diminuiu sim, Yuri, ele foi machista comigo sim, sabe? E tá tudo certo, às vezes a gente passa do ponto, mas ele não reconhece isso, ele faz as coisas que a gente faz, mas ele julga a gente como se a gente fosse inferior a ele, porque como ele sempre fala, ele é o maior estrategista do jogo, ele é o cara que pensa, o jogo dele é caro, o carro dele é não sei o que, a roupa dele é não sei o que, a pose dele é isso, o vocabulário dele é isso. Então, independente de classe, de cor, de tatuagem, sabe, de onde a gente veio, da forma que a gente fala, eu acho que todo mundo merece respeito. E a forma com que ele trata as pessoas não é respeitosa. Ele pode fazer essa pose nos ao vivo, sabe, mas no dia a dia não, porque várias vezes eu tava quieta e ele veio me provocar. E sim, eu sou estressada. Ele saiu da casinha e demora pra voltar, eu também, Albert. Então, infelizmente, vai ser assim, sabe? Okay. A partir de hoje. Eu só não acho que essa sua pose vai durar até o final do programa. E por isso hoje o meu voto é nele. E assim, obrigada. Eu não preciso te desrespeitar pra votar em ti. É isso. Valeu, Luana. Obrigada. Albert, com este voto da Luana é o terceiro. Você está empatado com o Yuri e você tem 1 minuto para comentar o voto dela. Bom, Dri, começando que eu tenho tatuagem também. O que tem a ver tatuagem com o jogo? E ela começa a levar o jogo cada vez mais longe para distanciar a falta de caráter e 3 caras que ela tem.
ela tem um comportamento tipo nenezinha, ela tem a mulher firme, forte, e ela tem a mulher agressiva. Mulher de que fases, quebra... complicada e perfeitinha. É isso aí. Viva a TPM, mulheres. É isso aí. Põe a culpa na TPM. Eu ponho no caráter. E ela quebra a cadeira, ela cospe no Gilson, ela faz deboches, chama todo mundo de trouxa na atividade do Faro, ela toma punição propositalmente. E aí quando a gente faz um deboche, que eu falei que eu fui ridículo mesmo, eu assumo, eu sou homem o suficiente, conversei com ela 2 vezes sobre o assunto, agora ela está retomando o assunto, quer dizer, então é uma pessoa que ela é maldosa, ela é extremamente maldosa. Eu perguntei... Eu perguntei se o Yuri ia fazer toda a picanha, se poderia separar 2 bifes pra mim. Ela já criou um pandemônio na casa. Ontem ela fala tanto de higiene, ela deu a moral dela no banheiro, ela entrou com a bota cheia de cocô de porco dentro do quarto. E era só tirar na porta e não estávamos confinados. Ela é mentirosa e 3 caras. Essa é a Luana. Ainda bem que eu lavo minha galocha lá no tanque, com eu sabão vi de a sola, coco, eu vi a com sola. sabão de coco Eu fui conferir e a sola, esponja. eu fui Tá conferir. lá, limpinha. Tava cheio de bosta de Eu vou porco. pegar Você a entrou bota dentro do e vou porco. mostrar a todo mundo. Você entrou. Eu vou pegar a minha galocha pra mostrar a todo mundo. Não tava cheia de bosta. Você é Eu falsa tomei banho e mentirosa. Bali viu, não foi Bali. Você é que eu falsa lavei bem mentirosa. direitinho. Com dermacide, você é obrigada. falsa e Dermacide serve pra mentirosa. tudo. E você Eu mostrei, berra, você lembra? agride também. Juninho Você é também agressiva. mostrou a bota dele que tava limpinha, mas os aliados dele podem entrar de galocha. Eu que não posso, porque eu sou cebosa, porque minha coqueteleira é cebosa. Ele vive me chamando de cebosa. O que é Que ceboso? incrível, faz igual quiser faz. Me que é chama de ceboso? suja, que minha coqueteleira é podre, que eu sou nojenta, que eu não tenho higiene. Continua me chamando disso, vai. O que é ceboso? Ele não Continua sabe me que ele não entende desrespeitando. português, ele não sabe que é ceboso. Continua me desrespeitando e me humilhando da forma que tu tá fazendo. Que Tu tá que é bem ceboso? certinho. Deixa eu dar uma boa notícia pra vocês. Sim. Estamos em primeiríssimo lugar no Twitter. Valeu, Brasil! Valeu, Brasil, amo você. E agora a gente vai ouvir a dona do Lampião. Vamos lá, Nessa, pode fazer o seu voto. Vamos lá. Boa noite mais uma vez. Então, eu vou votar no Yuri. Por alguns motivos. Primeiro é que ele teve uma fala aqui, numa dinâmica aqui, num apontamento que eu considero gravíssima, eu já falei e vou falar de novo, que o objetivo deles era desestabilizar os oponentes. Minha vez de falar. Quando for sua vez, você fala, Sasha. Ela não atualizou, tô contando aqui. Tá bom. Desestabilizar o oponente para que o oponente perca a cabeça e agrida alguém para que seja expulso ou desista do programa. Tá. E isso realmente aconteceu aqui, né? Tá. Só assistir o programa de domingo, ela vai falar a mesma coisa. Sasha, quando for sua vez, você fala, queridinho. Ela não atualiza. Depois fala que não interrompe a gente e reclama que a gente interrompe ele. Ela não tem capacidade de atualizar. Yuri, fica quieto na sua. Tô quieto. Outra coisa, ele é uma pessoa agressiva, sim, tem um jeito agressivo, não é só eu que tô falando, várias pessoas aqui falam, além de ter estragado portas, amassado garrafa, ele tem um jeito naturalmente agressivo quando ele perde a cabeça. No dia a dia ele é cordial, simpático, mas quando ele perde a cabeça, ele tem sim um jeito agressivo, e isso assusta um pouco. E também porque eu acho que ele não tem jogo próprio, eu acho que ele é advogado do Sasha, ele, quando for indicar o Sidney, é como se Sasha tivesse de chapéu indicando, porque na verdade o problema do Sasha é com o Sidney, do Sidney é com o Sasha. Eu não tenho problema com ele não, ele tem comigo. Tá bom. Então eu acho que ele não tem jogo próprio, ele advoga em prol do Sasha, não entenda essa adoração toda louca. E por todos esses motivos e outros mais, eu voto no Yuri. Ok, obrigada, Nessa. Yuri, 4º voto. Tem 1 minuto para falar pra gente como é que você recebe esse voto da Nessa, por favor. Dri, quem puxou o apontamento de domingo foi a mesma coisa que ela falou. Essa menina, ela não tem jogo próprio desde que ela chegou aqui. Mas esse é o meu... Eu posso, Esses são meus com licença, argumentos. moça. Com Mas licença, você ficou me moça. interrompendo também, então eu vou também te interromper. Interrompeu sim. Interrompeu sim, também vou te interromper. Nessa, deixa o Yuri falar porque ele tem tempo. Tá. Bom, ela não falou nada que aconteceu diretamente com ela, tá advogando por todo mundo aqui. Então ela sempre advogou por alguma pessoa aqui. Essa papo de agressivo, Odri, já tô cansado disso, sabe? Quem uma vez tava gritando comigo um monte de coisa era o Zelov. Essa menina veio me provocar do meu lado, eu não tava fazendo nada pra ela veio me provocar falando um monte de coisa no meu ouvido, falando que ela ia sentar do meu lado sim. Porque antes, quando tava o pessoal agressivo aqui, que era amigo dela, as amigas, o Zelov, os amiguinhos dela, ela enchia o peito, ela era agressiva, ela gritava, que nem ela bateu o palmo, ela bateu o pé, que o Sasha tinha agredido a menina aí, e que a gente passava pano pra agressora, ela foi agressiva assim,
assim, gritou com os ninjas, foi super agressiva aqui dentro, sabe? Ela se faz de boazinha pra passar bem, tá? Nunca fiz nada pra essa guria, nunca xinguei ela, nunca falei alto com ela, nunca fiz nada. Tive meus problemas aqui dentro? Tive, mas já resolvi. Então ela tá sempre voltando, sabe, pra tentar alguma coisa contra mim, mas eu não sei o que ela tem contra mim, eu não tô nem aí. Tem que votar em alguém, não tem? Vou seguir então, vou ouvir o Sacha agora. Me diz, em quem vai o seu voto? E aí, Dri, vamos lá. Meu voto, obviamente, vai no Albert, né? Só pegando aqui, antes de falar do Albert, o Sidney e ele, mais uma vez, tentando me colocar como trapaceiro. Mais uma vez tentando me colocar... Você colocou 5 peças e devolveu uma, deixou 4. Não... Enfim, porque assim, toda semana tem que inventar alguma coisa para tentar me incriminar de alguma forma, né? Já fui capacitista, já fui homofóbico, já fui machista, agressor de mulher, sempre tentando meter um crime nas minhas costas, sempre. Não, só uma atitude. Tá bom. Desculpa por ter tentado roubar o seu pão com mortadela, desculpa, tá? Mas vamos lá. Não desculpo não, não desculpo não. Você desfazer do prêmio do Eu falei na hora, Nilson, eu falei na hora que eu tinha botado depois do negócio, pedi pra contar. Você tá fazendo Deixa eu falar aqui. Aí você colocou 5 peças a mais, Deixa tirou uma e foram quis ficar... 5, cara, foram 3. Deixa eu falar com o Albert aqui. Sidney. Você não estava falando quando eu estava falando, bonitão? Quando que você vai entender que se você quiser respeito, você tem que respeitar? Você é hipócrita, eu vou fazer silêncio e respeitar o programa. Você chamou o Yuri pra voltar pra falar de mim. Eu só vou mostrar pro Brasil de novo que você é hipócrita. Tá bom, você e isso aqui, ó, não me deixaram falar e agora você tá pedindo respeito. Você tá falando de mim, hipócrita. E você tá falando de mim. E aí? Tá bom, vamos lá. Em relação ao Albert, ele chamou o Yuri de agressivo, né? E disse que ele responde na mesma dose as coisas. Bom, quem acompanhou o programa essa semana viu ele me xingando diversas vezes, sem eu xingar ele nenhuma vez, viu ele gritando no meu ouvido, viu quando eu estava dormindo, ele veio gritar para me acordar, né? E depois, no apontamento de ontem, que passou ontem na televisão, ele mandando eu pegar nas partes íntimas dele, como ele já falou pro Yuri tomar no orifício rosa dele, né? Então, assim, coisas que a gente nunca fez com ele, nunca foi na mesma dose que ele respondeu. Sempre foi num tom de agressividade 10 vezes maior, né? E assim, o Albert, ele passou 2 meses e meio se escondendo atrás de um grupo, né? Só apontava as pessoas do nosso grupo, especificamente eu, 90% das vezes era comigo. Inclusive ele disse, né, que ele começou a me apontar quando eu estava na baia e eu não ajudei o Zé Love, que tinha me xingado e me mandado para tomar naquele lugar na mesma semana. Na semana passada ele estava na baia, não ajudou ninguém, não ajudou nem a Flor que estava fazendo o cavalo. Nenhum dia, não ajudou ninguém. Agora o Gilson tá de fazendeiro há 1 semana sem ajudar ninguém, nem desce lá embaixo, tá parado assim, olhando as pessoas trabalharem, e ainda veio falar que eu era mole. E aí o fair play dele não existe. Né? Então, assim, ele é hipócrita, mais uma vez, ele só sabe apontar os outros, mas nem olhar para ele mesmo ele consegue, porque ele fez exatamente isso. Não ajudou ninguém essa semana, nem a Flor, que é a sua maior aliada. Aliás, falando da Flor, você veio falar que a gente tenta chantagear e manipular ela. Eu queria saber que chantagem que a gente fez com ela, porque na verdade, o que ela vai fazer agora, ela vai votar no Yuri, o Yuri vai puxar ela para a baia, e você conseguiu convencer ela de que a melhor coisa que ela tem a fazer é ir para a roça sendo puxada por ele. Então isso para mim é manipulação. Eu te respondo na minha vez, não foi? Sim, com certeza, pode responder. Ajudou muita coisa. Pode responder, porque se você votasse com a gente, você não iria para a roça. Pode falar. Mas você foi manipulado por ele, sim. Para ela não ir para a roça. Você é dono da verdade. Ué, porque a Nessa, o Juninho iam te puxar ela. Ia me Vocês não são um razão. grupo tão feliz, tão animado? Então, enfim, quando eu fui... Só para concluir, Dri, desculpa. Quando eu falei uma vez que eu subi, há 2 dias atrás, eu subi, ele estava lá cortando pimentão 8 horas da manhã, eu virei para ele e falei assim, tá na baia e não ajuda ninguém, né? Cadê o fair play? A partir disso, ele começou a me xingar, eu dormindo, ele vindo me xingar, então eu não entendo que dosagem é essa que ele está vendo. Eu nunca te xinguei, eu nunca fui agressivo com você, que nem você foi comigo, então, na verdade, meu amigo, toda essa tua pose de respeitoso, aliás, quando eu estava na roça com ele, quando a gente foi desceu pra roça... Sacha, por favor. Tá bom, vai lá. Valeu. Vamos lá, então. Albert, você tem 1 minuto. Bom, só para semana passada e essa semana, se o senhor não sabe, eu tô na ovelha, estava na baia e cozinhei para vocês, tá? Para todos. E todo dia eu levanto, começo a cozinhar, vou cuidar das ovelhas, volto e termino o almoço, quando chega uma pessoa desse nível para me encher o saco.
e eu não vou aturar. Ele vai me tirar da casinha, vai ter que me colocar de volta. É um cara trapaceiro, desde lá de trás, no ao vivo com a Larissa, quando ele quis manipular o Lampião. Ele se apossou do óculos da Gisele para tirar deboche com ela, aquele óculos jogado lá. gatinho rosa. Ele desfila ridiculamente para humilhar a Gisele. Humilhar, não. Então ele é santo, ele não fala palavrão, ele não exala cheiro, ele é perfeitinho, ele é o Sachinha da Estrela. É só comprar que a gente entrega com frete grátis, instalação e vai pilha para todo o Brasil. Eu vou te tratar como você merece, meu irmão. Você é mau caráter, você é canalha, você é mentiroso, você é trapaceiro. Não é o coach dele esgotado, falou, não fale alto Albert. e não agrida ninguém. Eu sou Sacha Mal. Tá faltando ela. Olha, primeiro deixa eu só posicionar. Albert tem 4 votos. O Yuri tem 4 votos. Olha que situação, Flor. Dri. Boa noite. Boa noite. Bom, vocês do programa sabem, o pessoal vai ver ouviu no Play Plus. Aliás, gente, é 2 refrigerantes, eu não sabia, é muito barato assim no Play Plus. E aí, Adri, você tava uma briga generalizada aqui. Eu não vi a hora do meu voto ser importante, eu não sabia que eu ia chorar tanto, porque eles podem falar que eu sou hipócrita, o que for, mas desde o início eu sofria com o grupo porque eu tratava sempre bem os 4, porque eu não misturo jogo de pessoas. E eu falei hoje pra Luana que doeu muito pra mim, porque eu tenho muito carinho por ela. E foi muito difícil pra mim. E sim, o Sacha falou, traíram, eu dei o troco pro Sidney lá. Eu também briguei com o Yuri, nós nos pedimos desculpa, não foi, Yuri? Nos arrependemos das palavras, foram palavras pesadas. Aqui todo mundo briga. Chamar de cobra é pesado, Flor, pelo amor de Deus. Chamei de cobra. Eu gosto de me dar bem com todas as pessoas. Cobra é muito pesado, cobra. Gente, é minha vez. Pesadíssimo. Eu já fui uma virginiana vingativa. Eu já fui aquela que... Eu tenho 60 anos, eu lutei pra ser a mulher que eu sou e ninguém entende. E aí eles chegaram aqui, queriam me jogar contra o pessoal e eu contei pra todos eles. Quando eu era fiel aos 9, eu nunca os traí. Quando eu saí do grupo, eu articulei sim, porque eu tinha que pôr a Flora pra ver se a Gisele ou a Flora ficariam. E achei que era importante a Luana estar que eram do grupo. E eu tinha esse direito, caramba. Eu não estava mais fazendo parte de grupo. Aliás, quem assiste sabe que eu briguei, que eu falava, eu não sou de grupo nenhum. Mas para me proteger, eu tive que me aliar. E ontem, na fogueira, educadamente, nós estávamos nós 4 conversando. Eu falei, olha, eu acho que eles não vão na Luana, devem ir nos meninos. Pelos embates, é uma questão de pensar. E tentaram aqui ficar jogando. E eu falei assim, gente, eu vou decidir, não vai ser fácil, porque eu tenho um apreço pelos 4, sim, sempre tive. Respeitei o Sacha, respeitei o Gui, respeitei o Yuri, a Luana, sempre. Mas eu me aliei a eles, eu podia ter me aliado ao grupão, que quando era o grupão eram eles. Pela afinidade, pelo carinho. Devolvi pro Sidney, briguei com ele, briguei esses dias com o Albert, que o Albert falou, você tá encantada, eu não sei, você tá pelo Sacha, não. É que o que eu acho certo eu defendo, sabe, Dri? Eu falo. E aí, dá licença, Sacha, eu tô falando, você respeita, você fala que é educado. Eu estou pedindo, eu não te interrompi, por favor. Depois você fala. Você me interrompeu sim. E aí, tá bom, então eu peço desculpa, posso continuar? Pode. Mas eu queria saber que poder de encantamento é aí, esse que na eu tenho. fogueira ontem, eu falei que eu estava decidindo que eu ia magoar alguém. E eles eram agressivos comigo. A Luana, que dizem que ela é brava, isso, ela me entendeu perfeitamente que eu estou votando. Eu estou resolvendo votar com meu coração. Falei com o Gilson, falei, Gilson, eu sei que eu vou pra roça. Ou por eles, ou por você. E eu falei, aí ele falou assim, ó, se eu for com vocês, você não vota em mim? Ele falou, eu não voto em você. Eu fiz esse acordo com o Gilson, eu falei, eu vou pensar. O Gilson não me cobrou resposta. Hoje o Sacha o dia inteiro, Flor, decidiu, o dia inteiro não. Eu falei com você 1 minuto no final. 1 minuto. E sabe o que me fez decidir? Uma atitude que eu vi com uma pessoa que eu achei egoísta. E essa pessoa sabe, eu não vou citar aqui para não pô-lo em situação difícil, eu não gostei. E eu falei, não, realmente, eu nunca falei que ele era manipulador, eu falava, ele é um articulador, ele é muito bom no que ele faz. Quando a pessoa atua e faz a direção, ela vê o jogo de uma outra, ele sabe abraçar, a gente gosta dele, ele faz a gente gostar dele, então ele é um ótimo articulador. Ok, Só Flor, mas que a em quem minha você opção vota, foi no meu coração. amor? Em quem eu gosto, mas você acha que eu vou votar no meu amigo Albert? Jamais. Mas sim, para me livrar do voto do fazendeiro, e eu sei que eles vão me pôr na roça,
Mas eu escolhi ou ir pela fazenda para a roça pelo voto do fazendeiro ou ir na roça pelo voto dos 4, que eu sempre respeitei, mas nunca fui do grupo. Ok, meu seu voto é no Yuri. Flor, eu falei com você Quinto voto do Yuri. Foi o dia inteiro. Eu falei com você 1 minuto antes de descer pra cá. Mas 3 vezes você me cobrou. Não, 3 vezes não. 3 vezes. Quando você entrou na academia, eu Até a perguntei. noite, de tarde você me avisa, né? Você não vai esperar a noite. Eu falei, à tarde eu te aviso. Mas tá bom, Sasha, é seu direito como é meu, escolher o que eu quero. Não adianta você tentar me jogar contra as pessoas. Falar que eu sou leve atrás. Mas eu não fiquei o dia Porque o que eu inteiro, só corrigi articulei, isso. eu só respeitei vocês, tá bom? E agora eu só não fui com vocês. Eu só estou dizendo que eu não fiquei o dia inteiro falando com Bravo, você. mas não precisa ficar mentindo sobre mim. Ok. Yuri, por favor, pode sentar no banquinho ao lado do Sasha. Não tem como eu dar minha réplica? Agora, sentado no banquinho. Na fogueira ontem. Agora sim, Yuri, você tem 1 minuto para comentar o voto da Flor. Por favor, Flor, agora a gente vai ouvir o Yuri. Vamos lá. Dri, foi um voto de traição, hipocrisia e mentira. Ela sempre teve aliado sim aqui dentro. Quando tinha 14 xingando a gente, ela passava para dar bom dia e boa noite. Era isso que ela falava, e mais nada. E para defender os agressores pra gente. Falava, Flor, o que tu acha disso? Que a pessoa tem bom coração, meu malvado favorito, né? Era isso que ela falava quando ela tava no grupão de 14 pessoas. Aí ela viu que o grupão tava saindo, aí o que ela fez? Ela viu que a gente tava ganhando fazendeiro, eu e meus aliados. O que ela começou a fazer? Aí o grupo dela traiu ela veio se aproximando perto da gente, falando de jogo, falando que a gente era muito gentil com ela, que a gente nunca... Tá tudo gravado, Flor. Que ela nunca ia votar na gente, tá louco. Porque o grupão que ela fazia parte tinha que quebrar, que ela não aguentava mais o grupão que ela participava, né? Verdade. E hoje, né, ela viu que a gente estava sem o chapéu e sem o lampião, ela começou a fazer o quê? Se afastar da gente, né? Por quê? Porque ela vai aonde é o quê? Onde é melhor pra ela, claro. E eu não tiro o mérito dela, tem que ir. Mas ela falou pra gente, deu a palavra dela pra gente. Tempo que ela... esgotado, Me desculpa, é um voto de... Não votaria na gente até a final, é um voto de traição. E nós estamos onde? Estamos no começo do jogo? Peões, eu já volto, Mas tá? está tudo gravado. Vai, pode me puxar que eu tô só ficam pronto. 4. Vai. É no dia, Que no dia falta? 19. Já estamos na final, gente. A final no dia 19. Ai, Jesus, Maria José, socorro. Flor, só pra corrigir, não foi só a Flora que você combinou, com o Jussão também a gente combinou. Que Então não do foi Jussão? de votar no Jussão. Quando? 2 vezes. As Não, 2 na vezes roça que eu você votei votou nele. Ah, sim, votei nele porque eu discordava das coisas. Isso eu apontei ele, Mas ele isso sabe. a gente combinou eu não também. votei em você? Mas isso foi combinado, não foi só a Não, Flora, eu não foi o combinei Jussão. com vocês. Vocês iam falar o voto pra mim. Eu já tinha... Eita, trelelê! A roça já tem 2 roceiros para chamar de seus. Estão lá, o Sasha e o Yuri, 2 aliados do mesmo grupo. Mas ainda não foi nem a metade da brincadeira que vem por aí, viu, gente? Tem puxada da baia, tem resta 1 e mais umas surpresitas nesse roçado quíntuplo que a gente vai formar hoje. Eles nem sonham. Olha, afia a espora porque o coice é certo. Comenta tudo com a hashtag Roça Fazenda porque eu volto rapidinho, não sai daí.